Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Nós é que temos que aderir a Deus, aquele que nos salva, Jesus Cristo, está sempre à nossa disposição, aguardando nossa decisão. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, blog e Facebook. Vamos à transmissão da liturgia da Igreja Católica para colaborar com os presidentes de celebrações. Eu sou um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e também celebrações eucarísticas. Liturgia referente ao dia 30 de novembro de 2024, quinta-feira, dia de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito nós temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Estamos na 26ª semana do tempo comum. Vamos então iniciar os ritos. Antífona da entrada. Feliz o homem que medita a lei do Senhor dia e noite sem cessar. Dará seu fruto no devido tempo. Salmo 1, versículos 2 e seguinte. Oração da coleta, rezemos. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei que o vosso povo seja alimentado cada vez mais com a vossa palavra e nela encontre a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro de Jó. Um dia, capítulo 1, versículos do 6 ao 22. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor. Entre eles, também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: De onde vens? Venho de dar umas voltas pela terra. Respondeu ele. O Senhor disse-lhe: Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, de tudo que ele possui, podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Estavam os bois lavrando e as mulas pastando a seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando quando chegou outro e disse: Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia.
Este ainda falava quando chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os criados a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 17, versículos 1º, 2º ao 3º, 6º ao 7º, refrão 6b. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Repitamos: inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura proteção junto de vós. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Repitamos: inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com Marcos, capítulo 10, versículo 45. Depois vamos proclamar o Evangelho com Lucas, capítulo 9, versículos do 46 ao 50. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar vida em resgate por muitos. Dar vida em resgate por muitos. Em resgate por muitos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando, pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, este é que é o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em seu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Disse-lhe Jesus: não proibais, pois quem não está contra nós está a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora saber alguma informação extra sobre o Evangelho que ora proclamamos. Vamos ver o que está escrito no livro Palavra e Vida, Lucas 9, versículos do 46 ao 50. Costumamos explicar este evangelho falando da marginalização em que se encontravam as crianças, como se agora as crianças fossem muito importantes. Certamente que se cuida delas,
Todavia, quem escuta as razões das crianças? Na realidade, continuamos pensando e decidindo por elas. E quando vão crescendo, para nós fica muito incômodo deixá-las tomar suas próprias decisões. O mesmo se pode dizer dos pobres, dos marginalizados. Talvez agora seja preciso ler de novo o Evangelho e pensar que acolher os pequenos é o mesmo que acolher Jesus. Vamos ao comentário mais aprofundado de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Quem seria o maior? Lucas 9, versículos 46 a 50. Quando percebemos que Deus nos chama e nos cobre de graças, corremos o risco de nos sentirmos especiais, diferentes, melhores que o resto. É isso mesmo, melhores que o resto. Podemos nos sentir assim, não é? Afinal, fomos alvo de uma escolha de Deus. Estamos diante de um sério risco. Aquele desejo natural, sempre fermentado em nosso íntimo, de ocupar o primeiro lugar e nos tornarmos o centro das atenções, aplausos e veneração. Muitos servidores de Deus foram abatidos por esse desejo. Para Garrigou-Lagrange, os adiantados, sem perceberem, inflam-se de orgulho espiritual e de presunção, e assim se afastam da simplicidade, da humildade e da pureza exigidas para a união íntima com Deus. Eles até podem, diz São João da Cruz, endurecer-se com o tempo a tal ponto que seu regresso à virtude simples e ao verdadeiro espírito de piedade é bastante duvidoso. Como recorda Helmut Gollwitzer, o culto do eu é muito inerente à natureza humana para que os discípulos de Jesus fossem preservados dele. Bem no fundo do homem, as sequelas do pecado original, aquele salto ilusório, além dos próprios limites da criatura, seduzida com a promessa de serem como deuses, conforme Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Estrada afora, os escolhidos de Deus discutem sobre o grau de destaque e de elevação que iriam merecer com a implantação do reino. Tristes ministros estes, hein? Mal sabiam que o reino incluía a paixão e que o trono do rei seria a cruz. Por isso mesmo, Jesus de Nazaré se apressa a lhes apresentar um novo critério de avaliação das pessoas. Diante dele, diz Gollwitzer, todo poderio é quebrado e Jesus se vale de uma imagem bem concreta para demonstrá-lo. Abraça uma criança, isto é, um pequenino que os adultos não levam em conta para acenar com o ideal dos que entram no reino. Nenhuma intenção, nenhuma preocupação com destaque pessoal e nenhum valor próprio a ser destacado. Ao receber essa criança em sua fraqueza, os discípulos cessam obrigatoriamente de pensar em si mesmos e em seus próprios interesses, renunciam ao orgulho de sua dignidade, de sua conduta, que envenenam a piedade farisaica, pois Deus irrompeu na vida deles. Toda noção de grandeza é aniquilada. O verdadeiro seguidor de Jesus sabe de seus pecados, reconhece o estado de miséria em que foi encontrado, percebe que todo o bem nele existente resulta dos próprios dons recebidos sem mérito algum de sua parte. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eu me acalmo como criança desmamada no colo da mãe. Salmo 131, versículo 2. Santos do dia 30 de setembro, São Jerônimo, sacerdote e doutor da Igreja, falecido em 420. Depois de uma juventude desregrada, recebeu o batismo em 366, abandonou a cultura pagã e levou vida ascética num deserto perto de Antioquia. Ordenado sacerdote aos 38 anos, participou do Concílio Romano de 382 e tornou-se secretário do Papa São Damaso, o qual o encarregou de rever as traduções latinas da Bíblia, trabalho que culminou na tradução mundialmente conhecida como Vulgata. Combateu com vigor os erros de sua época, destacou-se também como seu contemporâneo Santo Ambrósio na luta em defesa da virgindade. De acordo com o site do Vaticano, o nome completo deste santo é Sofrônio Eusébio Jerônimo.
é o nome de batismo. Sua cidade natal é Estridão, atual Croácia. A data de seu nascimento deve ser por volta de 347. De família cristã e rica, recebeu sólida educação e, ajudado pelos pais, completou os estudos em Roma. Ali deu-se a vida mundana, deixando-se levar pelos prazeres. Porém, isso não durou muito. Logo se arrependeu, recebeu o batismo e seguiu vida contemplativa. Transferiu-se para Aquileia, onde passou a fazer parte de uma comunidade de ascetas. Algum tempo depois, deixou a comunidade decepcionado pelas inimizades surgidas naquele ambiente. Partiu para o Oriente, deteve-se em Trèveris, retornou a Estridão e partiu novamente. Permaneceu alguns anos em Antioquia, onde aperfeiçoou seus conhecimentos em língua grega. Depois, como eremita, foi para o deserto de Calcis, ao sul de Alepo. Aprendeu o hebraico e transcreveu os códigos e escritos dos padres da igreja. Decepcionado pelas diatribes dos anacoretas, provocadas pela doutrina ariana, retornou a Antioquia e foi ordenado sacerdote em 379. A seguir mudou-se para Constantinopla, onde continuou a estudar grego sob a orientação de São Gregório Nazianzeno. Em 382, Jerônimo foi a Roma para participar de um encontro convocado pelo Papa Dámaso sobre o cisma de Antioquia. O Papa o escolheu como secretário pessoal e conselheiro e o convidou para fazer uma nova tradução da Bíblia em latim, a Vulgata. Tradicionalmente chamamos de Vulgata, popularmente Vulgata. Jerônimo também criou um círculo bíblico do qual participaram matronas da nobreza romana que queriam aprofundar o estudo das Escrituras, desejosas de seguir o caminho da perfeição cristã e praticar a palavra de Deus. Jerônimo foi então seu mestre e diretor espiritual. O rigor moral, no entanto, não era compartilhado pelo clero e suas regras, sugeridas às discípulas, foram consideradas muito severas. Jerônimo não era bem visto por muitos por causa de sua divergência e temperamento agressivo, como também por condenar vícios e hipocrisias. Muitas vezes era até polêmico com sábios e eruditos. Por isso, depois da morte do Papa Dámaso, decidiu voltar para o Oriente. Em agosto de 385, embarcou em Hóstia com destino à Terra Santa, acompanhado por alguns de seus monges e um grupo de seguidores, inclusive a nobre Paula com sua filha Eustóquia. Começou assim sua peregrinação, que o levou ao Egito e depois a Belém, onde abriu uma escola oferecendo seus ensinamentos gratuitamente. Graças à generosidade de Paula, foram construídos 2 mosteiros, um masculino e um feminino, e uma hospedagem para viajantes que visitavam os lugares santos. Jerônimo passou o resto de sua vida em Belém, faleceu em sua cela nas proximidades da Gruta de Natividade, em 30 de setembro, provavelmente no ano 420. Este santo homem, impetuoso e muitas vezes polêmico e também divergente, era odiado, mas também muito amado, muito querido. Não era fácil dialogar com ele, porém, deu sua contribuição ao cristianismo com seu testemunho de vida e seus numerosos escritos. Com efeito, deve-se a ele a primeira tradução da Bíblia para o latim, chamada Vulgata. Traduziu os evangelhos do grego e o Antigo Testamento do hebraico. Ainda hoje, a Vulgata, embora revisada, é o texto oficial da Igreja de língua latina. A palavra de Deus que ele tanto estudou e interpretou também foi vivida concretamente, segundo disse o Papa Bento XVI, nosso saudoso pontífice, que dedicou 2 catequeses a Jerônimo nas audiências gerais de 7 e 14 de novembro de 2007. Santo do dia 30 de setembro, São Gregório o Iluminador, foi bispo do ano 326.
apóstolo da Armênia, no fim da vida, Gregório o Iluminador retirou-se para uma gruta junto ao rio Eufrates. Ali veio a falecer. Santo do dia 30 de setembro, Santo Honório de Canterbury. Foi bispo, faleceu em 653. Eleito missionário na Inglaterra por São Gregório Magno, sucedeu a São Justo na arquidiocese de Canterbury. Santo do dia 30 de setembro, São Simão Monge, faleceu em 1082. Sendo conde de Crépy, França, renunciou a todas as riquezas a fim de levar uma vida monástica. Posteriormente, São Simão Monge fez-se eremita do Maciço do Jura. Santo do dia 30 de setembro, São Francisco de Borja, sacerdote, faleceu em 1572. Duque de Ganda e vice-rei da Catalunha, renunciou ao mundo após a morte de sua esposa e ingressou na Companhia de Jesus. Nela, foi o terceiro superior geral. De acordo com o site RS 21, Francisco de Borja, bisneto do Papa Alexandre VI e de Fernando II de Aragão, resume em seus 62 anos de vida o contraditório mundo quinhentista, luzes e sombras, de onde emergem figuras de grandes santos, numa época de violentas contestações também no campo religioso. Primogênito de João de Borja, duque de Gandia, Valência, tornou-se na corte de Carlos V, que deu-lhe o título de marquês aos 20 anos, uma grande figura. Francisco teve um casamento feliz com 8 filhos em 10 anos. Da prematura morte da mulher, a imperatriz, Francisco decidiu dedicar-se ao serviço de um senhor que nunca pudesse morrer. Exerceu por 4 anos o cargo de governador da Catalunha, embora secretamente voltado à vida religiosa. A alta posição que ocupava permitiu-lhe, nesse tempo, estabelecer seus filhos. O encontro com o jesuíta Pedro Fabro foi determinante. Em 1546, fechou definitivamente a porta às honras mundanas e, demitindo-se dos altos cargos depois de haver feito os exercícios espirituais, emitiu voto de castidade, empenhando-se com outro voto, ingressar na Companhia de Jesus, e o fez de modo efetivo em 1548. Renunciou ao Ducado de Gandia e, em Roma, foi acolhido pelo próprio Santo Inácio de Loyola. Em 26 de maio de 1551, celebrou a primeira missa. As honrarias que o haviam perseguido desde a juventude na corte da Espanha continuaram a persegui-lo também na vida religiosa, a tal ponto que Francisco se apressou em emitir todos os votos da Companhia de Jesus, mas não pôde subtrair-se em 1555 à eleição ao mais alto cargo da Companhia, cujo capítulo o elegeu geral. Francisco exerceu esse cargo até a morte em Ferrara. Foi canonizado em 1671. Santo do dia 30 de setembro, Beato Frederico Albert, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1876. Fundou na cidade de Lanço, na Itália, a Congregação das Irmãs de São Vicente de Paulo da Imaculada Conceição para cuidar das pessoas que ficaram na miséria. Santa do dia 30 de setembro, Beata Felícia Meda, abadesa, faleceu em 1444. Foi uma religiosa clarissa, superiora do mosteiro de Santa Úrsula, em Milão. A Beata Felícia Meda foi também superiora do mosteiro Corpus Domini, de Pesaro, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros na Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor é a resposta que ele nos dará, pois Deus é onisciente. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados,
os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. O apóstolo São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Quando Jesus retornar, teremos corpos glorificados como o dele, que mudava a aparência, estava num local num minuto, no mesmo minuto estava em outro, não é? Podia andar sobre águas, desaparecer, voltar, atravessar paredes, comer ou não comer, beber ou não beber. Já pensou? É um corpo com novas propriedades que não sabemos definir em palavras humanas. É algo inefável. Para você ter esse corpo após o retorno de Jesus, creia nele como Deus, esse Deus do amor infinito que morreu na cruz por nós, venceu a morte, ressuscitando e subindo ao céu. Ele ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai celestial, como nosso sumo sacerdote eterno, como nosso mediador, nosso irmão primogênito. Creia nele como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos na vida celestial. E agora eu clamo, Maranata, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, vem, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, então esteja preparado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, blog e Facebook.